aqui, né? Então, quero primeiramente agradecer a todos que oraram por mim. Eu acho que muitos aqui não sabem, mas eu, segunda-feira, fui internado. Os médicos não sabiam o que eu tinha. Eu tinha fraqueza na perna e não conseguia ficar em pé. Como um bezerrinho, assim, quando nascia. Daí foi cada vez piorando mais. Daí, quinta-feira, o pastor foi lá no hospital me ver, orou por mim e falou: Cauê, quando você fizer o que Deus tem pra você aqui no hospital, você vai ser curado. Deu amém, né? Fui e tal, e eu, nossa, o que é, né? Daí, na sexta-feira, a mulher lá que estava no quarto com a minha mãe começou a conversar com ela. E daí ela falou: então vamos dormir? Deu. Virei: Mônica, tudo que você falou com a minha mãe eu já sabia. Dela: como assim? Deus já tinha me mostrado já. Daí Deus começou a me dar, nossa, coisas da vida dela assim que só ela guardava só pra ela só. Daí agora minha mãe vai falar o testemunho completo que não sei se eu vou aguentar aqui. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Como sempre, salve pra mãe, né? Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa pra vocês, que a prova, a luta foi grande. Porque é muito difícil para uma mãe pegar o seu filho sair andando de casa, né? E de repente, do nada, ele parar de andar, parar de sentir as pernas. E você vê um médico chegar e furar o seu filho inteiro, a perna do seu filho, e ele ficar olhando como se nada tivesse acontecido. Então, quem tem filho aqui pode imaginar o que foi para mim isso. E a minha luta começou ali. O médico parou, ficou olhando, só faltou perguntar para mim: e agora? Né? Internou meu filho, fez exame, tirou água da espinha para ver se ele não tinha uma meningite, e os médicos fazendo exame, e começaram a pedir exames para o meu filho que o plano de saúde não liberava. E ele precisava fazer urgente, o médico tinha urgência e eu não conseguia liberação. 3 dias lá e eles não liberavam, e nós desesperados, meu marido já querendo pagar, né? Depois a gente entende, né? O agir de Deus é amplificado. Então, foi muita gente visitar meu filho. Agradeço de coração aos jovens que foram lá. Vocês não sabem quanto foi importante vocês nessa hora para o meu filho, sabe? Porque em momento nenhum vocês passaram tristeza, muito pelo contrário. Vocês só passaram força, sabe? Cada vez que um saía, o Cauê ficava mais certo do que a vitória dele. Até que chegou o dia que a pastora ligou e falou assim: nós vamos visitar o Cauê hoje, amém? Eu falei: amém. E ela chegou. E no mesmo quarto que a gente tinha uma moça, uma mulher, uma criança que fez cirurgia no coração, e ela era uma mulher de Deus. Ela conhecia a palavra, era evangélica, era esposa. E ela ali. O pastor chegou, conversou com o Cauê e tudo. Daí, antes de ir embora, ele falou assim: Cauê, eu vou orar por você. Tudo bem. E fez a oração dele. E eu ali, ele orando, né? De repente ele falou assim: Cauê, você está curado. Ele falou assim: só que Deus tem um plano, um propósito para você estar aqui nesse lugar. E enquanto você não fizer o que Deus quer que você faça aqui, você não vai sair daqui. A partir do momento que você fizer, a sua cura virá. Glória a Deus. E eu não entendi aquilo. Eu falei: meu Deus, que plano é esse? O que o meu filho tem para fazer? Vai fazer aqui, né? E foi, né, pastor? O senhor sabe como é que é. E eu ali, né? E depois, né? E ele começou a orar pelo Cauê. E orou pelo Cauê e tudo. E na oração dele, ele colocou o nome do menino, que era o Caio, o menininho que estava ali. Ele orou na oração e tudo. E foi embora. E nós ficamos aquilo, né? E a moça, assim, ela era muito reservada, sabe? E ela foi se abrindo aos poucos, nós fomos dormir, já era umas
quase meia-noite. Então ele virou, né, arrumei ele para dormir, ele virado, e elas começaram a conversar, ela começou a falar comigo sobre a vida dela, que ela sofreu com o marido batia nela antes dele aceitar Jesus, e o Cauê virado. E ela falou assim, Márcia, vamos dormir? Eu falei, vamos. Que eu já estava me ajeitando para dormir, o Cauê virou. Ele falou exatamente aquilo que ele falou. Mônica, posso falar uma coisa para você? Ela ainda falou para ele, pode, filho. Ela diz assim, tudo que você falou para minha mãe, Deus já tinha me mostrado. Aleluia. Daí ela falou, como assim? Daí ele começou, irmãos. Foi tremendo o que eu vi. Eu vi, ninguém me contou. Sabe? O meu filho, o Espírito Santo tomou posse do meu filho. Meu filho tremendo. Ele falou de coisas do passado dela. Falou que ele viu a casa onde ela morava no começo da vida, o corredor que tinha, o filho dele em pé, o pai bater na mãe, os móveis que tinha dentro daquela casa, ele viu, sabe? Ele revelou a família dela, o nome do irmão dela, os filhos dela, ela tinha mais 3 filhos, o Cauê revelou. O Cauê viu eu estou simplificando assim, sabe? O Cauê viu a igreja dela. Ele falou assim que tinham feito uma macumba na frente da igreja. Ela confirmou. Ele falava, ela confirmava. Ele falou que tinha naquela macumba. Ele falou, e ela falou que era verdade. E daí ele pegou e falou que aquela macumba foi colocada lá porque alguém da igreja dela falou de Jesus para um homem de um centro que tocava um tambor. Ele deu o endereço do centro, uma rua sem saída com muro branco pichado. Ela sabe onde é. Deu a casa. Aleluia! Sabe? Daí ele pegou e falou que Deus mostrava o pastor da igreja dela e mostrava 2 varões que estavam sempre com ele, com a letra C e a letra A. O nome deles, ela falou para ele, Márcia, é César e Anderson. Daí ele pegou e falou assim, Deus não me mostra o nome do seu pastor, mas me mostra o carro dele. O carro dele é um carro escuro, um carro exultimado e com a placa de São Paulo. Amém. Aleluia. Sabe? A moça já não sabia mais o que falar, ela só chorava, ela só confirmava, sabe? Aleluia. E ali, irmãos, ele foi. Deu nomes de meninos que vão tentar tirar o filho dela do foco, sabe? E foi falando, irmão, foi falando. De repente, irmão, ele falando, daqui a pouco ele pegou e falou assim, eu não acredito. Né? Daí ele pegou e falou, sai daqui. Sabe? E nisso o nenenzinho dela estava dormindo no colo dela, porque ele mamava no peito, ali no braço da mãe dela. Aquela criança deu um grito, sabe? Mas um grito assim de dor, sabe? E nós paramos e prestamos atenção nele. O Cauê pegou e falou assim, o demônio acabou de beliscar o teu filho. E começou a guerra, irmãos. Eu estava lá, sabe? Tudo aquilo que tinha no meu filho passou para mim no corpo inteiro. Eu não me mexia, verdade, irmão. E o Cauê começou a repreender aquele espírito, e aquilo começou ali dentro, e ela repreendendo, e eu repreendendo, e ele mandava sair. Daqui a pouco ele falou bem assim, eu vou contar até 3. Se você não sair, não tem enfermidade, não tem doença, não tem fraqueza nas minhas pernas que me segura aqui. Eu vou levantar e vou te expulsar. Aleluia! Foi dessa forma, meus irmãos. Ele contou até 3, ele ficou de pé naquela cama, ele pulou por cima de mim. E parou de pé. E ali, com toda a humildade que Deus deu para o meu filho, uma criança, irmãos, de 13 anos, a luta foi 10 minutos, teve expulsão daquele demônio dentro de dentro. Ele abria aquela porta, ele fechava. Ele abria aquela porta, ele fechava. Até que o Cauê expulsou ele do quarto, no hospital. Porque ali começou, parecia filme de terror, o que eu vi. Graças a Deus que eu tenho um testemunho lá naquele hospital. Eu estou com vontade de voltar lá e pegar e filmar para mim ter. Até para mim mesmo ouvir tudo de novo, para saber que tem mais gente que viu e ouviu o que eu vi. É verdade. E ele começou, ele está no corredor, ele está se arrastando no chão. Ele está vindo pelas paredes. Falou, ele entrou no quarto da esquerda.
Irmãos, começou a cair coisas naquele quarto que nós ouvimos. Ele falou assim, agora ele está vindo pela parede. Ele passava pelo trinco da porta, ele mexia no trinco. Você escutava uma coisa se arrastando pelas paredes. Ele falou, agora ele está no quarto da direita. Irmãos, era murros na parede, batendo, nós ouvíamos. Foi tremendo isso.